Oi pessoal, o objetivo dessa nova aula é criar um novo tipo de parede. Como vimos na aula passada, para selecionar um tipo, para mudar o tipo de parede que estamos construindo, nós selecionamos o objeto e escolhemos um tipo numa lista. Mas nem sempre vai ter aquela parede que nós queremos, com revestimento, com as cores, com as espessuras, nem os materiais. Para isso nós vamos começar a construir uma parede do zero. Eu vou selecionar a parede genérica 90 mm tijolo. Ele vai mudar aqui. E vou clicar no botão editar tipo, que fica logo abaixo. Aqui eu tenho a caixa de diálogo de propriedades de tipo. Essa caixa de diálogo muda de acordo com o tipo que você seleciona. Se é um piso, se é um forro, se é uma porta, uma parede, mas todos têm propriedades do tipo. No caso da parede, temos os grupos construção, gráficos, materiais e acabamentos, dados de identidade e propriedades analíticas. Na opção construção, nós temos aqui o botão, a opção estrutura, onde tem o botão editar. Nós clicamos. Antes disso, nós vamos duplicar, porque vamos criar uma coisa nova. No Revit a gente sempre duplica aquilo que é original, para que nós não percamos o que já existe. No caso genérico 90, eu vou chamar de ponto genérico 150 milímetros, porque assim, colocando o ponto, eu faço com que esse nome vá para o início da lista, para o topo da lista. E como eu estou trabalhando com um nível de projeto que é básico, eu vou criar uma parede que é genérica, aquela parede que a gente sempre trabalhou na faculdade, que é 15 centímetros de espessura, uma parede de alvenaria. Sabemos que essa espessura não é real. Na construção, a parede pode ter de 12 a 18 centímetros de espessura, dependendo da forma como ela é construída. Isso eu estou falando só de parede com tijolos a cutelo, que é tijolo assentado pela parte mais estreita dele. Então, essa parede é genérica, é uma parede base para a gente começar a trabalhar. Posteriormente, em outras fases de projeto, nós mudamos os tipos para tipos mais elaborados, com realmente camadas, espessuras e materiais exatos ao que vão ser construídos, para que possamos assim ter os nossos quantitativos iniciais quantificados pelo Revit. Clicamos em OK, depois na nomenclatura. Veja que aqui o tipo muda. Uma coisa que eu vou fazer logo são os gráficos aqui. Gráficos é tudo, o Revit entende gráficos como a representação gráfica do objeto. Ele diz aqui que é quando o preenchimento, o padrão de preenchimento, vulgo, achura, de corte, quando trabalhar em escala baixa de resolução, que a gente vai ver daqui a pouquinho, ele vai ter esse padrão, vai ser um diagonal ascendente. Eu não quero nenhum. Vou clicar aqui e vou clicar em nenhum padrão. Vejam que para chegar nesse ponto eu cliquei sobre o nome, aparece um botãozinho com 3 pontinhos aqui do lado direito. Clico nele, vai aparecer a caixa de diálogo e a opção nenhum padrão. Não preciso me preocupar com a cor, já que não tem nenhum padrão. Volto para a estrutura, clico em editar e me aparece essa caixa de diálogo. A caixa de diálogo de parede é interessante verificar por quê. Quando nós estávamos selecionando as paredes na área de trabalho, vimos duas setas em um dos lados da parede. Aquela seta indica o lado externo dessa tabela, indicado por essa tabela, lado externo. Veja que é esse lado de cima, o lado interno é esse aqui. Isso não tem nada a ver com a localização da parede em relação ao lado externo da edificação ao lado interno, mas sim uma simples referência do Revit para saber para informar, na verdade, qual dos lados você está trabalhando. Vamos aqui mostrar, para visualizar, como essa parede está sendo construída. Nós clicamos no botão visualizar, que fica no canto inferior esquerdo. Clicamos aqui e verificamos a nossa parede, como ela está sendo construída. No caso, ela só tem uma camada, que seria a camada estrutura, com material tijolo comum e a espessura de 9 centímetros. E é isso que está sendo representado aqui. Eu vou mudar a altura da amostra de 6 para 1. A gente vai ver daqui a pouquinho o que é que isso muda.
E nós temos aqui informações sobre essa parede. A família, lembra de família? Primeiro, categoria, qual categoria que a gente está trabalhando? Categoria parede. Qual a família? Parede básica. Dentro dessa família, qual o tipo? Ponto genérico 150 milímetros. Esse tipo tem uma espessura total de 9 centímetros, a resistência de 0,1667 metros quadrados kelvins por watts e a massa térmica de 10,89 kJ por Kelvin. Esse grupo aqui é o mais interessante. Esse aqui são as camadas. É aqui que a gente vai determinar quais os materiais e quanto de espessura eles terão. Eu vou inserir duas camadas acima e duas camadas abaixo. Como é que eu faço isso? Insiro, clicando no botão inserir, clico 4 vezes inserindo 4 camadas. Veja que as camadas ficam iguais àquela camada inicial. E ficam todas dentro desse limite do núcleo. O limite do núcleo, lembrando a inserção da parede, é um dos pontos que o Revit utiliza para a inserção da parede no modelo. Essas novas linhas que eu coloquei vão ficar duas acima do lado, vão ficar duas para o lado externo, acima do limite do núcleo, e duas abaixo do limite do núcleo inferior. Para isso eu preciso apertar nesses botões, acima e abaixo. Seleciono a camada 2, clico acima, ele vai ultrapassar o núcleo. Seleciono a linha 3, clico acima até ultrapassar a linha do núcleo. Vou selecionar a linha 5 e vou colocar para baixo duas vezes até ultrapassar o limite do núcleo. Mesma coisa eu faço com a linha 4 abaixo. Por que eu não peguei essa linha que tinha o nome tijolo comum? Porque esse já é um material que eu quero que fique no limite. Tá? É o material, realmente é o material que eu utilizaria no núcleo da minha nova parede. Para essas duas linhas aqui, novas, tanto as de cima quanto as de baixo, eu vou ter que mudar algumas coisas. Primeiro, a função. A função determina qual a posição dessa camada em relação às demais. Elas têm um nome, veja o que tem. Se eu clicar nessa primeira aqui, clico nessa seta, vão aparecer todas as funções que eu posso ter nas camadas. Na verdade, esses nomes são apenas indicativos do que aquela camada seria. Por exemplo, estrutura é o elemento principal, então ele tem o importante mesmo nessa nomenclatura é esse número entre colchetes. A hierarquia da estrutura seria a hierarquia 1, é o mais importante. Já o substrato vem logo depois da estrutura e teria hierarquia 2. Se eu tivesse um conflito de paredes com esses elementos, a estrutura de uma chegaria à estrutura da outra, se uniria à estrutura da outra, e o substrato se uniria ao substrato da outra. Essa hierarquia serve para o Revit fazer o corte automático da junção das paredes. Ele vai organizando as camadas de acordo com essa hierarquia. Nessa primeira camada aqui, que seria a camada mais externa, eu colocaria um acabamento com um nível hierárquico 5. Já nesse nível 2 aqui, eu vou utilizar o substrato. E vou repetir esse processo nas linhas 6 e 7. Substrato na linha 2 e acabamento 2, nível hierárquico 5 na linha 7. Porque esse é o limite de acabamento interno, limite de acabamento externo é a linha 1, limite externo do núcleo é a linha 3, limite interno do núcleo é a linha 2 e o núcleo é essa estrutura aqui que tem 9 centímetros. Por que eu estou falando assim? Porque lá na inserção da parede nós temos essas referências, né? E tem mais duas. Uma é a linha central do núcleo, que seria 4,5, porque esse aqui tem 9 aqui, a 4,5 de ambos os lados do limite. E tem a linha central da parede, que não necessariamente é o meio da parede. Se eu tiver um lado interno com 6 centímetros de espessura e um lado externo com 2, eu teria 2, 6, 8 com 9, 17. 17 dividido por 2 seria 6,5. 6,5 seria, se essa aqui está com 6,
Seria só meio centímetro para dentro do limite, diferente de 4,5 da linha do meio da estrutura. Veremos isso daqui a pouquinho. O substrato aqui, eu coloco sempre com a espessura. Eu tenho que fazer uma conta. Se eu quero que essa parede tenha 150 milímetros e já tenho, no caso 15 centímetros, e já tenho 9, me sobram 6 para cada lado. Eu vou colocar aqui 2 centímetros em 9 milímetros, 0,029, e aqui uma espessura de 1 milímetro, que é a espessura mínima que eu posso colocar em uma camada do Revit, com exceção da camada membrana, que é uma camada que não pode ter espessura, utilizada para representar elementos que eu preciso ter o quantitativo, porém não preciso ter uma representação gráfica dele, tipo massas, seladores e, enfim, materiais dessa forma. Eu repito essa operação no outro lado, porque essa é uma parede genérica, ela não tem diferença entre os lados. E agora eu vou fazer o que é o principal, né, que seria a colocação do material. Nessa aula eu vou apenas selecionar o material. Clico aqui e clico no botãozinho com 3 pontos que aparece. Ele vai rodar um pouquinho e vai aparecer a caixa de diálogo de escolha de material. Aquela camada lá, a camada externa, eu vou digitar pintura nessa parte superior. Ele vai me mostrar o que tem de pintura aqui, não tem muita coisa. Clico nesse botão que aparece aqui, ó, materiais de projeto. Clico aqui. Ele vai me mostrar mais uma área nessa caixa de diálogo. Aqui é o banco de dados, banco de materiais, né? Eu tenho materiais da Autodesk e materiais AEC. Se eu clico em materiais AEC diversos, eu vou encontrar a opção pintura. Clico nessa seta para cima e insiro meu material na lista de materiais carregados para esse projeto que eu posso utilizar. Na opção de gráficos, lembrando que gráfico é a forma de representação gráfica do elemento, do material no projeto, vou clicar na cor, vou deixar ele branco, clique em OK. Eu tenho agora que o acabamento 2 é uma pintura. Faço a mesma coisa para o acabamento 2 da parte interior. Clicando aqui, no mesmo botão que aparece, a pintura já está pré-selecionada, basta clicar em OK. Para o substrato, vou fazer o mesmo processo, vou clicar lá no botão, vai aparecer a caixa de diálogo. Só que em vez de pintura, eu vou utilizar uma massa padrão, parede interna aqui. Pode ser qualquer uma, não há necessidade. Tá um verde aqui, eu não gosto desse verde, eu clico e coloco um marrom, coisa parecida. Clique em OK e faço a mesma coisa para os demais, para o outro substrato. Parede interna já está pré-selecionada, coloco aqui. Não importa se a massa interna ou externa, isso é uma parede genérica que ela vai ser utilizada apenas para o início do projeto. Continuando na edição de paredes, aqui eu já tenho a configuração correta. Veja que a espessura total da parede muda quando eu coloco as espessuras. Então aqui já está 15, verificando que está correta a minha estruturação da parede. Caso eu queira excluir alguma camada, basta selecionar, clicar no botão excluir, caso que está correto. Essa virada do revestimento padrão diz respeito a como a parede vai se comportar quando ela finalizar ou quando a gente inserir uma porta ou uma janela. Quando a gente insere uma porta ou uma janela, existe a opção nas inserções. Não virar quer dizer que ela vai ficar desse jeito quando eu colocar uma janela. Se eu colocar exterior, quer dizer que a camada exterior vai virar até o meio e a janela vai ficar aqui. Se eu colocar interior, vai ser o interior que vai virar e vai vir até a janela. Ambos quer dizer que tanto o exterior quanto o interior vão virar. É a opção que eu mais gosto. Nas extremidades, a gente só tem a opção exterior ou interior. Nesse caso, os revestimentos vão até o outro lado. Nas inserções, eles só vão até o meio
da parede. Nas extremidades, eles vão até o outro lado. O interno vai até o externo e o externo vai até o interno. Pela lógica construtiva, o exterior é que protege mais, então a gente coloca o exterior. Tá? Quando eu mudo a vista, vejam que aqui mudou, né? O exterior está aqui. Eu vou até mudar para vocês terem a percepção disso daí. No substrato aqui exterior, eu vou mudar o material para colocar massa padrão de parede externa, que está com uma cor diferente, e assim a gente verifica que o externo está sobrepondo o interno. Se eu mudar a extremidade para o interior, acontece o inverso. Tá? Vou deixar assim para a gente sempre visualizar melhor lá no modelo. Quando eu mudo a visualização dessa minha amostra para um corte, aí sim aquela altura da amostra funciona. Tem 1 metro, se eu colocar 2 metros, ela aumenta, tá vendo? Se eu colocar apenas 1 metro, aí eu verifico aqui. E abre-se essas opções de modificação, que eu vou deixar para uma aula posterior, já que essa aula ainda é muito no início do nosso curso. Clique em OK, agora nós temos um novo tipo de parede genérica. Vou clicar em OK novamente e vejam que a parede está aqui. Olha aqui o símbolo de orientação da parede, dizendo que esse lado é o lado externo dela. Se eu mudar, como é que eu sei que é externo? Vejam que aqui embaixo nós temos as visualizações, né? Eu falei da escala, se eu clicar aqui na escala, eu posso mudar a escala do desenho, só dessa vista, tá? 1 para 50, tá aqui. Diminuiu a achura, né? O padrão de preenchimento. Se eu mudar aqui o nível de detalhe, eu vou mudar o nível de representação gráfica. Eu vou colocar mais elementos. Baixo não tem quase elemento nenhum. Já médio tem um pouco mais de elementos. Vou cancelar aqui, não precisa salvar. Vejam que agora eu consigo ver todas as camadas das paredes. Já no nível alto, a parede não vai mudar tanto, né? Algum outro elemento pode reagir a isso aqui. A parede não reage. O estilo visual diz respeito a como qual vai ser a aparência desses objetos. No caso, nós temos a estrutura de arame, que é aquela estrutura de arame tradicional, que a gente vê em projetos CAD, onde a gente só tem linhas de representação, né? Ele é vazado. A linha oculta, o que tiver atrás de um plano, vai ser escondido. Seria esse nível aqui baixo, linha oculta, seria aquela representação para a prefeitura. Se a gente quer um elemento mais detalhado, a gente colocaria médio e sombreado ou cores consistentes. O sombreado, aqui em planta, a gente não vai ver muita diferença do sombreado para as cores consistentes. Pouquíssima diferença, vocês viram que foi só mais ou menos um brilho que aconteceu. A gente vê essa diferença ser percebida quando temos um elemento circular na nossa fachada. Eu vou fazer uma representação aqui dessa forma, na parede arquitetônica, já utilizando o nosso tipo genérico 150, vou fazer uma parede curva a partir daqui. Clico aqui, aqui e um raio. Finalizo e vou lá para a vista leste, que eu fiz do lado direito. Aqui está a nossa parede. Como eu tenho uma representação aqui no nível médio e sombreado. No sombreado eu vejo que a parede, como é curva, tem um sombreamento, dando a ideia de que ela é curva. Já nas cores consistentes, eu vou ver apenas a cor base do material e não vou ver essa curva. Tá? Vejam a diferença. Lá em planta a gente viu que não tem tanta diferença, então a gente utiliza as cores consistentes. Quando eu seleciono a realista, eu mostro as texturas escolhidas para representar cada um dos materiais. Tá? Aqui em planta não é tão legal, que vai mostrar essas paredes aqui meio estranhas. Posso colocar cores consistentes. Mas lá na fachada, se eu colocar aqui realista, eu vou ter uma visão do mapa utilizado para criar o material. Voltando ao térreo. Lembram da hierarquia que eu falei?
nós temos aqui ó, o tipo. Vou clicar lá no botão editar tipo, editar novamente. Nós temos substrato e acabamento. Substrato nível 2, acabamento nível 5. Vamos selecionar esse tipo agora aqui. Ó. Selecionar essa parede. Edito o tipo. Vou editar a estrutura. Vejam que o acabamento deles é o nível 4. Tem uma camada 3. 3 é maior do que 2, né? Quer dizer que o nível 2 da nossa estrutura, o nível 2 se sobrepõe ao nível 3 dele, chegando à estrutura. Já a nossa estrutura chega diretamente à estrutura deles. Isso é a hierarquia, a organização das camadas quando nós temos elementos que se juntam, se unem ou se interceptam, no caso numa parede que cruzaria aqui. Ah, mas não cruzou. Isso é só uma configuração inicial aqui, ele vai se cruzar, vai identificar que existem duas paredes, depois eu posso fazer o cruzamento e usar o comando unir para criar a interseção. Bom pessoal, criando um novo tipo é isso. Na próxima aula nós vamos ver como criar novos materiais.